A jornalista da Antena 1, Rita Colasso, ganhou o prémio Gazeta na categoria de rádio. Daniel Catalão, é uma reportagem que revela a importância das manifestações. Em mais, e o título da reportagem revela isso mesmo, chama-se A Rua é um Parlamento. Esse é então o tema dessa reportagem, no fundo, o que trata o facto de haver cada vez mais pessoas que se organizam para discutir o que se passa dentro da Assembleia da República. Ora, Rita Colasso foi então à procura de respostas nesta reportagem de que vamos ouvir um excerto. Vai ser preciso sangue. Eu não tenho medo! Antes o meu pai recebia bem, tinha boa vida, eu podia ter as coisas que queria, podia ter comida na mesa, e agora vejo-me mal e vejo pessoas que passam fome e eu também. 4 minutos, Meu Deus, isto está-me a afligir. Oh, minhas senhoras, vamos ser... Uma amiga minha ouviu a conversa deles e eles dizem que mais à frente eles já sabem quem são e vão apanhá-los. O que é violento? É o rio com as pedras que traz ou é as margens que o comprimem? Isto pode rebentar. Momentos de grande agitação junto ao Parlamento, os manifestantes derrubaram grades, ouviram-se deputados. A intervenção há muito que se posicionava para esta carga policial. Definitivamente um cenário nunca visto até ao dia de hoje. Este é o início da reportagem, A Rua é um Parlamento, então uma reportagem premiada, a reportagem da Rita Colasso, que se junta a nós agora, nesta tarde informativa. Rita, boa tarde. Antes de mais, um significado pessoal deste prémio. Olá, boa tarde. Sim, eu acho que para qualquer jornalista é sempre bom reconhecerem o nosso trabalho, sobretudo pessoas que estudam a área, também académicos da área, mas eu acho que sobretudo as reportagens devem ser encaradas como um prémio a quem entra nelas, aos seus protagonistas no fundo. Eu julgo que este também é um prémio para quem decidiu sair de casa um dia ou mais do que um dia e lutar pelos seus direitos. Acho que também, para além da satisfação pessoal, este prémio representa um esforço coletivo de uma rádio, da rádio pública, que muitas vezes e de forma injusta tem sido atacada e que tem excelentes profissionais, e representa também a aposta da rádio cada vez mais na reportagem. Então vamos dividir essa tua resposta para já em duas um pouco mais explicadas. Antes de mais, em relação à reportagem em si, o que é que encontraste na rua, que pessoas encontraste, e já com alguma expectativa ou a reportagem saiu posteriormente? Eu queria tentar perceber o que é que se estava a passar de novo em Portugal, porque quando vi a grande manifestação que deu origem a esta reportagem, foi a manifestação de 12 de março de 2011, eu nessa altura estava fora nos Estados Unidos, estava lá durante uns meses e de repente vi toda aquela manifestação, grande manifestação na Avenida da Liberdade em Lisboa, e quer como cidadã, quer também como jornalista, fiquei senti-me bastante orgulhosa por ver um país que finalmente tinha decidido sair do sofá, e como jornalista, na altura, pensei logo que assim que chegasse a Portugal queria ir perceber estas novas movimentações, se de facto eram novas ou não. E aquilo que eu percebi é que nesta altura os protestos estão a chamar toda a gente à rua de forma mais ou menos organizada. Há cada vez mais pessoas, dos 0 aos 80, dos 0 aos 100 até, que vêm para a rua porque não querem uma democracia só a cada 4 anos. São pessoas variadas. Há um momento da reportagem que as pessoas se apresentam basicamente na primeira pessoa, dizendo até o que fazem. Que tipo de pessoas encontraste? Como é que descreves essa relação, esses desabafos, quase alguns que tiveram ao teu microfone? Eu consegui encontrar na rua, por exemplo, movimentos que tinham acabado de ser criados. Encontrei, por exemplo, um movimento de um rapaz, enfim, relativamente novo, na casa dos 30 anos, que é professor universitário em Inglaterra e que também, à semelhança daquilo que me tinha acontecido, estava a assistir de longe a todas estas movimentações e decidiu meter uma licença sem vencimento na Universidade da Inglaterra e vir criar um novo movimento. E, portanto, nesse mesmo dia estava a nascer esse movimento, que nesse dia era composto ainda só por ele, pela irmã e pela cadela. Ele dizia isto com alguma piada.
E depois, também, um dos momentos que mais me tocou nesta reportagem foi ter encontrado um manifestante de primeira viagem, o Carlos, que estava pela primeira vez, foi no dia da manifestação contra a chanceler alemã Angela Merkel. O Carlos tinha decidido pela primeira vez vir para a rua lutar, no fundo, pelos direitos dos pais que estavam em casa e que estavam a sofrer com algumas dificuldades em virtude desta crise que temos estado a atravessar. Rita, és uma jornalista de rádio, este prémio é naturalmente na categoria de rádio. Que importância atribuis a este meio de comunicação, mágico ainda, continua a ser, mas numa era onde o audiovisual e a internet dominam? Eu acho que, ao contrário de muitos que pretendem matar a rádio demasiado cedo, já aconteceu quando foi também com a televisão, mas eu acho que a rádio só tem a ganhar com o audiovisual, com o multimédia, porque a rádio antigamente só se podia ouvir uma vez, era aquele momento que passava e nunca mais acontecia. De qualquer forma, de alguma forma criava alguma magia, não é? No éter, a pessoa ouvia um determinado som pela única vez, não tinha a oportunidade de ouvir mais sons. E agora, com a internet, nós podemos ser partilhados no Facebook, as pessoas podem conhecer a magia da rádio, podem conhecer as caras que estão por trás de algumas vozes que ouvem ao longo de muitas horas. E, portanto, eu acho que nós podemos usar todas essas linguagens, quer a imagem, quer o som, para criar até novos conteúdos, não só trazer os conteúdos que já se ouvem na rádio e que antes só se ouviam uma vez, portanto, podemos repetir. E podemos também trazer coisas novas, os bastidores da rádio, por exemplo. E é por isso, Rita, que podemos ouvir a tua reportagem sempre que quisermos no site da RTP, nas notícias.rtp.pt, ou se procurarem. Na internet é fácil encontrar, porque agora, graças a este prémio, também é um link muito fácil de obter na internet. Obrigado e muitos parabéns por este prémio. Rita Colasso, jornalista da Antena 1, premiada então com esta notícia, com esta reportagem, aliás. E agora vou mostrar-vos uma outra imagem impressionante, uma